Emaús. Existe uma tradição muito bonita que diz que os discípulos de Emaús eram um casal, Cleofas e Maria de Cleofas. Porque no Evangelho de São João diz que aos pés da cruz de Jesus estava Maria de Cleofas, sua irmã, Maria Madalena e outras Marias. O que significa que se Maria de Cleofas estava aos pés da cruz, Cleofas não ia voltar sozinho para sua casa. Cleofas ia voltar com a sua esposa. E é bonito pensar que Jesus está aparecendo para um casal e que está presente aqui Maria de Cleofas. Mas a pergunta que fica é: por quê? Por que Jesus, quando ele ressuscitou, ele não apareceu aos seus apóstolos? Por que Pedro e João vão ao túmulo, veem que o túmulo está vazio, veem que não tem ninguém, e quando Pedro e João vão embora, Jesus aparece a Maria Madalena? Por que Jesus não apareceu para Pedro e João? Eles estavam ali, estavam do lado do sepulcro. Por que Jesus fez questão de aparecer a Maria Madalena? Por que Jesus fez questão de aparecer a Maria de Cleofas? E por que ele não apareceu para os apóstolos? A resposta é muito simples. Jesus queria que o Evangelho chegasse rápido às pessoas. Jesus queria que a notícia se espalhasse rápido. E aparecendo para uma mulher é mais rápido. Pensem comigo. Se Jesus tivesse aparecido para um homem, talvez até hoje a gente não saberia que Jesus estava ressuscitado. Mas quando Jesus apareceu para Maria Madalena, uma mulher, meu Deus, ela saiu gritando: é o Senhor, ela espalhou, tititi. E hoje nós lá no Brasil já sabemos que Jesus está vivo e está ressuscitado. Não. Essa não é a resposta verdadeira. A resposta verdadeira é que Jesus faz questão de aparecer primeiro ressuscitado para quem foi fiel a Ele até o fim da cruz. Quem está aos pés da cruz? Maria de Cleofas, Maria Madalena, Maria sua mãe. Jesus faz questão de dizer: vocês fugiram? Tinham medo? Agora eu vou aparecer primeiro para quem foi fiel até o fim da cruz. Que bonito. Jesus faz questão, não é um agrado, não é uma recompensa, mas é um presente de um esforço para elas. E aqui em Emaús, diz a Sagrada Tradição, que aconteceu a primeira missa celebrada por Jesus depois de ressuscitar. Porque quando Jesus vai contando as Escrituras para os discípulos, a gente chama de liturgia da palavra. Na missa não tem leitura, salmo, evangelho. Jesus fez isso. Depois Jesus parte o pão, liturgia eucarística. E é no partir do pão que abre a visão dos apóstolos e dos discípulos e dizem: é o Senhor. E vejam comigo, vocês concordam comigo que o que os discípulos de Emaús viveram nesse lugar, nós também vivemos? Quer dizer, nós também não fomos chegando aqui na Terra Santa e em cada lugar não abria os nossos olhos e a gente dizia: meu Deus. Não é verdade que nós podemos dizer como os discípulos de Emaús: não ardia o nosso coração quando nós ouvimos as palavras? Percebem que o que eles viveram, nós também vivemos. Nós também podemos dizer com muita fé: o nosso coração ardeu nesse lugar. Nós vivemos o que os discípulos de Emaús viveram. Interessante, diz o Evangelho que eles estavam andando tristes, voltando para a casa deles dizendo: meu Deus, nosso Senhor morreu e não aconteceu nada. Quando eles se encontram com Jesus, eles voltam para Jerusalém correndo para contar para os apóstolos tudo o que eles tinham ouvido falar de Jesus. Vocês são os discípulos de Emaús, que muitos chegaram aqui como eles, tristes, abatidos, preocupados, mas aqui se encontraram com o Senhor e vão fazer igualzinho eles, vão voltar para casa dizendo: olha, Ele apareceu para nós, olha, foi assim.
Vocês são os discípulos que voltarão para casa como eles, dizendo: eu vi o Senhor. Cada um de vocês vai ter uma história para contar. E que bonito. Vocês vão viver uma graça que nós só vivemos nos sacramentos. O sacramento possui uma graça sobrenatural de uma criança que entra na igreja pagã, é batizada, sai cristã. De um casal que entra na igreja solteiro e sai casado. Só que aquele casal que entrou na igreja é o mesmo casal que saiu da igreja. Mesmo olho, mesmo cabelo, mesma voz, mesma família. A gente que vê aquela noiva e o noivo entrando e vê ele saindo, são os mesmos. A gente que vê aquela criança entrando e saindo do batismo, ela é a mesma. A gente que vê aquele seminarista que deita no chão e levanta padre, ele é o mesmo. Fisicamente, visualmente, o mesmo. Mas sobrenaturalmente, não. Aquele casal entrou solteiro e saiu casado. A vida deles vai mudar depois daquele dia. Aquele seminarista entrou seminarista, deitou no chão, saiu padre. Um dia ele estava sentado aí, outro dia ele está aqui celebrando a missa. Aquele jovenzinho, aquela criança entrou pagã, saiu cristã. Quer dizer, fisicamente são os mesmos, mas espiritualmente não são os mesmos. Vocês vão viver isso quando voltarem para casa. Quando vocês chegarem nas suas casas, as pessoas vão ver as mesmas pessoas. A mesma voz, o mesmo cabelo, o mesmo olho, o mesmo jeito de andar. Mas vocês não serão mais os mesmos. Fisicamente iguais, espiritualmente diferentes. Vocês vão se encontrar com essas pessoas, alguns no aeroporto, outros vão se encontrar na casa de vocês. Eu queria que vocês imaginassem essa cena. Dá para imaginar, não dá? Fecha os olhos um pouquinho. Eu queria que você imaginasse essa cena. Com certeza você sabe quem você vai encontrar primeiro quando você chegar no Brasil. Talvez vai ter alguém ali te esperando no aeroporto de São Paulo, no aeroporto do Piauí ou de Belo Horizonte. Ou você vai pegar um carro. Quando você se encontrar com aquela pessoa, talvez o seu filho, sua filha, o genro, o nora, o neto, que você está com tanta saudade nesses dias. O que você vai fazer com eles? Qual vai ser a sua primeira coisa que você vai fazer? Se imagine abraçando eles, se imagine correndo ao encontro deles. Talvez você até saiu brigando.